Olá, eu sou a Julieta Mendes Lopes Vareschini. Nós vamos trabalhar com o curso Licitações e Contratos nas Empresas Estatais, à luz da Lei 13.303 de 2016, que trouxe o novo marco regulatório das empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, neste curso, nós vamos trabalhar com um enfoque na área de licitações e contratos. Sabemos que a Lei 13.303 versa sobre todo o regime jurídico aplicável às empresas estatais, inclusive no que tange aos aspectos societários, a questão da governança, gestão de riscos, compliance, código de conduta, integridade. Porém, neste curso especificamente, o nosso foco vai ser licitações e contratos. Então, vamos trabalhar a partir ali do artigo 28 e seguintes da Lei 13.303. É importante nós iniciarmos essa abordagem discutindo o porquê de uma lei específica para definir o regime jurídico aplicável às empresas estatais. Essa lei tem como fundamento constitucional o artigo 173, parágrafo 1º da Constituição. A própria Constituição, então, trouxe a necessidade de uma lei definir o regime jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram atividade econômica. Por quê? Sabendo que essas entidades possuem a natureza jurídica de direito privado e, como tal, precisam ter uma maior celeridade, uma maior eficiência, que muitas vezes não se alcança à luz do regime jurídico de direito público, instituído, por exemplo, pela Lei 8666 de 93, que é a norma geral de licitações e contratos, então que traz um regime jurídico, um procedimento muito burocrático. A própria Constituição, então, trouxe a necessidade de uma norma regulamentar um regime jurídico mais flexível às empresas estatais, a fim de que essas empresas tivessem condições de concorrer em critérios isonômicos com a iniciativa privada. Como essas estatais exploram atividade econômica, elas acabam concorrendo com empresas privadas que não estão sujeitas, portanto, à burocracia da licitação, da fiscalização, e para garantir, então, uma concorrência igualitária e isonômica é que a Constituição Federal, lá no artigo 173, parágrafo 1º, trouxe a necessidade de uma norma regulamentar especificamente esse regime jurídico. Portanto, para complementar, para concretizar esse comando constitucional, é que a Lei 13.303 foi aprovada, estabelecendo o Estatuto das Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas. Analisando o artigo 1º da lei, nós concluímos que a norma, ela incide nas estatais das 3 esferas, União, Estados, municípios e também Distrito Federal, e a lei ainda destaca as empresas públicas e sociedades de economia mista, exploradoras de atividade econômica e prestadoras de serviços públicos, dando a conotação, portanto, numa interpretação meramente literal, de que a norma incide tanto nas estatais exploradoras de atividade econômica, quanto nas estatais prestadoras de serviços públicos. Agora, se nós interpretarmos esse dispositivo em conformidade à Constituição Federal, nós vamos concluir que o artigo 173, parágrafo 1º, é claro ao destacar que a lei deve versar apenas sobre o regime jurídico das estatais exploradoras de atividade econômica. Por quê? Porque as estatais prestadoras de serviços públicos estão sujeitas ao artigo 175 da Constituição Federal, que, por seu turno, trouxe a incidência do regime jurídico de direito público. É o mesmo regime jurídico aplicável à administração direta, a autarquias. Portanto, a primeira crítica que se traz em relação à Lei 13.303 é que ela acabou por ir além do comando constitucional. Ela estendeu um regime jurídico de direito privado às estatais prestadoras de serviços públicos. Portanto, a doutrina tem questionado a constitucionalidade desse dispositivo nesse aspecto. Professor Edgar Guimarães,
José Anacleto Abdus Santos, numa obra específica acerca da lei das estatais, eles defendem que, nesse aspecto, em relação ao regime que incide nas licitações e contratos, a norma é constitucional. O professor Marçal Justen Filho, por outro lado, tem defendido a necessidade de uma interpretação do artigo 1º da Lei 13.303 em consonância à Constituição, a fim de só permitir a incidência da Lei 13.303 às estatais prestadoras de serviços públicos que concorram com a iniciativa privada. Ou seja, é uma concepção, uma conotação de serviço também enquanto exploração de atividade econômica. Agora, aquelas estatais cuja atividade é voltada especificamente para a prestação de serviços públicos em regime de monopólio, de exclusividade, aquelas estatais que não concorrem com a iniciativa privada, essas estão sujeitas ao regime jurídico de direito público, com fundamento no artigo 175 da Constituição Federal. Então, em conclusão, nós temos que destacar que o artigo 1º da Lei 13.303 deve ser interpretado no sentido de que a norma incide nas estatais exploradoras de atividade econômica e nas estatais prestadoras de serviços públicos quando essas estatais concorrem com a iniciativa privada. Porque é nesse contexto que justifica um regime jurídico diferenciado, um regime jurídico mais flexível, a fim de garantir uma maior celeridade e eficiência. Porque são esses pressupostos que vão permitir que a estatal consiga concorrer em critérios isonômicos com a iniciativa privada. Nesse sentido, vejam que a professora Maria Silva Zanella de Pietro destaca, então, qual é o regime jurídico que incide nas estatais exploradoras de atividade econômica, e a Lei 13.303 deixou isso muito claro. O regime jurídico é de direito privado, somente sendo afastado, ou seja, derrogado pelo direito público, quando expressamente a lei assim definir. Então, nós temos aqui que o que prevalece é o regime jurídico de direito privado. E isso traz alterações substanciais em comparação à Lei 8.666 de 93, que estabelece as normas gerais de licitações e contratos. Então, nós vamos trabalhar aqui ao longo do curso, por exemplo, com o regime jurídico dos contratos. E a própria Lei 13.303 deixou muito claro que o regime jurídico incidente nos contratos é de direito privado. Quais as consequências disso? Primeiro, nós não teremos mais a incidência das chamadas cláusulas exorbitantes. Essas cláusulas exorbitantes se justificam em virtude da posição de supremacia, de superioridade que a administração tem em relação ao particular. Como a administração pública, ela tutela o interesse público pelo princípio da indisponibilidade dos recursos e bens públicos. Então, como a administração tem que tutelar esses bens e recursos, pelo princípio da supremacia do interesse público em face do privado, não há uma relação isonômica entre administração e contratado. A administração pública está numa posição superior e para que ela possa garantir a consecução do interesse público é que a Lei 8.666 trouxe a incidência das cláusulas exorbitantes. São prerrogativas conferidas à administração pública. Quais são essas prerrogativas? A possibilidade de alterar unilateralmente até 25% os contratos independente da concordância do contratado, o dever de fiscalizar, de aplicar penalidades, a rescisão unilateral por razões de interesse público. Então, são prerrogativas conferidas à administração que não são usuais no regime jurídico de direito privado. Quando a Lei 13.303 destaca que o regime incidente nos contratos é de direito privado, ela está afastando essas cláusulas exorbitantes. E isso traz uma alteração paradigmática, substancial, que nós vamos trabalhar aqui ao longo do curso. Então, o segundo ponto que eu quero deixar claro aqui, que a lei também foi muito enfática, é
prescrever o regime jurídico de direito privado. Analisando a norma, nós podemos constatar que ela foi dividida em 3 títulos. O primeiro título, ele versa sobre o regime jurídico, a função social das estatais, a natureza jurídica dessas empresas, questões societárias, de composição do conselho de administração, regras pertinentes aos conselheiros, então quem pode figurar ou não como conselheiro, as vedações, questões relativas à governança corporativa, à gestão de riscos, código de conduta, integridade. Então, esse, em síntese, é o capítulo 1, capítulo 1º da lei. O capítulo 2, que é o que nós vamos dedicar aqui a nossa análise, é pertinente às licitações, contratos, às contratações diretas, às regras pertinentes à fiscalização das empresas estatais e, por fim, o título 3 versa sobre as disposições finais e transitórias, regras pertinentes à vigência, direito intertemporal e assim por diante. Então, muito embora a lei ela vá além do regime jurídico aplicável às licitações e contratos, o nosso curso vai ser focado no título 2, que versa sobre as licitações e os contratos. Então, esse vai ser o foco do nosso treinamento aqui. Pois bem, uma questão que despertou muita controvérsia, muita dúvida, foi pertinente à aplicabilidade imediata ou não da Lei 13.303. Vejam que essa lei ela foi publicada no Diário Oficial da União em 1º de julho de 2016. E o artigo 97 da norma estabeleceu a sua vigência a partir da data da publicação. Então, a lei prescreveu. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Portanto, a partir do momento da publicação, nós concluímos que a lei entrou em vigor. A dúvida surgiu em virtude da interpretação do artigo 91 da mesma norma, porque esse dispositivo trouxe um prazo de 24 meses para que as estatais pudessem adaptar os seus procedimentos internos. E, em virtude dessa interpretação, muitos doutrinadores e o próprio Tribunal de Contas da União acatou essa interpretação e entenderam que, em matéria de licitações e contratos, as estatais estariam obrigadas a seguirem o rito da Lei 13.303 apenas depois de 24 meses a contar da data da publicação. Prazo esse que findou em julho de 2018. Então, independente dessa discussão, se a lei teve uma eficácia imediata na data da sua publicação ou após o período de 24 meses, o fato é que hoje essa discussão não mais tem fundamento, não tem relevância, na medida em que o prazo da lei já se esgotou e todas as estatais, empresas públicas, sociedades de economia mista, exploradores de atividade econômica, já devem seguir a Lei 13.303. Esse prazo de 24 meses, ele foi importante para garantir a adaptação. Como a alteração foi substancial, principalmente em matéria de licitações e contratos, então exigiu uma adequação das normas internas, dos procedimentos licitatórios, a própria capacitação dos profissionais envolvidos nas licitações e contratos. E o artigo 40 da Lei 13.303 prescreve a necessidade que cada estatal tenha um regulamento próprio com conteúdo mínimo, definindo o regime jurídico aplicável às licitações e contratos, até porque nós vamos entender ao longo do curso que a Lei 13.303 ela foi omissa em muitos pontos que exigem a regulamentação. E esse regulamento, ele deve ter sido aprovado até julho de 2018, como destaquei aqui para vocês, tendo em vista que o artigo 91 da lei trouxe esse prazo de 24 meses para a adaptação. A pergunta relevante que surge é a seguinte: e as licitações realizadas antes do advento da Lei 13.303?
aqueles editais, os contratos formalizados antes aí de julho de 2016. Tendo em vista que alguns contratos podem ter o objeto como contínuo, à luz do artigo 57(2) da 8666, que regia as licitações no âmbito das empresas estatais antes do advento da Lei 13.303, esses contratos podem ser prorrogados até 60 meses. Então, a questão que surge então, após esse prazo de 24 meses, essas contratações em andamento devem seguir a Lei 13.303 ou devem respeitar o regime jurídico anterior. Então, para responder essa questão, o artigo 91 da lei trouxe uma regra de direito intertemporal, destacando que as licitações instauradas e os contratos formalizados até o prazo de 24 meses a contar da publicação da lei na imprensa oficial se sujeitam ao regime jurídico anterior, à legislação anterior, o que significa dizer que esses contratos eles podem ser finalizados, então, até o seu termo final, à luz do regime jurídico anterior. Agora, as licitações instauradas após esse prazo de 24 meses, obrigatoriamente devem seguir a Lei 13.303. Agora, é importante destacar, e esse é o alerta dos professores Edgar Guimarães e José Anacleto Abdus Santos, que a Lei 13.303 trouxe um regime jurídico muito mais flexível, vantajoso, eficiente, célere. Então, as estatais, elas poderiam, antes mesmo desse prazo de 24 meses, seguirem a Lei 13.303. Esse foi o intuito, que quanto antes as estatais pudessem adaptar seus procedimentos internos, aprovando o regulamento aí de licitações e contratos para concretizar a Lei 13.303. Então, não precisariam aguardar esse prazo de 24 meses. Então, destaquei para vocês a lei tem aplicação imediata, muito embora tenha estabelecido aí um lapso temporal para a adaptação dos procedimentos internos. Uma questão que sempre surge também é a seguinte: nós vamos perceber aqui que a lei é omissa em alguns procedimentos. Nessas hipóteses, nesses casos de omissão, é cabível a aplicação subsidiária da Lei 8666 de 93, que é a Norma Geral de Licitações e Contratos? A resposta é não. Nessa linha também é a orientação do professor Edgar Guimarães, José Anacleto Abdus Santos. Como os regimes jurídicos são muito diversos, a Lei 8666 traz um procedimento bem diferente da Lei 13.303, não há que se cogitar a aplicação subsidiária. Agora, por evidente, tem alguns dispositivos, por exemplo, em matéria de penalidades, recurso administrativo, que a Lei 13.303 adotou a mesma sistemática da 8666, o que significa dizer que as estatais elas podem aproveitarem as manifestações doutrinárias, jurisprudenciais, à luz da 8666, que se adequem, que sejam compatíveis com o procedimento da 13.303. Mas não há que se falar em aplicação subsidiária. Por quê? As situações em que a 13.303 quis trazer a incidência da 8666, expressamente assim o fez. Por exemplo, em relação aos crimes tipificados lá nos artigos 89 e seguintes da 8666. A Lei 13.303 foi clara ao destacar que em matéria de crimes há a incidência lá do capítulo da 8666. Em havendo empate, a lei da 13.303 contemplar algumas regras específicas, por exemplo, o reinício da disputa, ainda verificar o histórico do fornecedor, trouxe também regras da 8666. Então, os critérios de desempate previstos lá no artigo 3º da Lei Geral. Mas apenas nesses casos expressamente definidos na lei é que há que se cogitar a aplicação subsidiária da 8666. Nos demais casos, não. Por fim, vejam que
O artigo 40, conforme eu já destaquei, trouxe um conteúdo mínimo do regulamento interno que cada estatal deve ter. E esse conteúdo mínimo abrange expressões técnicas, então um glossário para definir essas expressões, porque muitos termos da lei não foram conceituados. Então a lei traz a necessidade de uma pesquisa periódica de preço, mas o que é periódico? Qual é a periodicidade? A lei fala que uma das diretrizes da licitação é alcançar a maior vantagem competitiva, mas não traz conceito de vantagem competitiva. Por exemplo, autoridade superior, autoridade competente, quem é o agente responsável por processar a licitação, pregoeiro, comissão. Então, essas questões devem ser definidas nesse regulamento. Ainda, regras pertinentes à fiscalização e gestão de contratos. Vamos trabalhar aqui no módulo de contratos, que infelizmente a Lei 13.303 não se preocupou com essa temática, sendo indispensável a regulamentação interna, padronização de minutas de editais, a padronização dos procedimentos, as regras para a formalização do contrato, se há ou não obrigatoriedade das minutas serem aprovadas por assessoria jurídica, porque diferente da previsão do artigo 38, parágrafo único da 8666 a 13.303, não trouxe essa matéria. A sequência, o procedimento que deve ser adotado nos modos de disputa, nós vamos trabalhar aqui o modo disputa aberto, fechado. A lei só trouxe a aplicabilidade desses modos, mas não definiu o seu procedimento. Procedimento para aplicação das penalidades, então o que deve ser respeitado no processo administrativo, prazos de recebimento do objeto. Então a lei só traz a necessidade de ter uma etapa para o recebimento do objeto, mas não define como esse recebimento deve ocorrer. Cadastro de fornecedores, então como deve ser implantado esse cadastro, qual documentação deve ser exigida e assim por diante. Então, o artigo 40 traz lá um conteúdo que é mínimo, ele não é máximo. No mínimo, deve contemplar esse conteúdo, que significa dizer que, de acordo com as especificidades de cada estatal, nós podemos regulamentar o tema de forma diferente, ir além do conteúdo discriminado na lei. Então, essas são as premissas desse primeiro módulo pertinente ao regime jurídico das empresas estatais e o novo marco regulatório.